Bom dia, igreja. Deixa eu me ajustar aqui. Vocês estão felizes? Amém? Estão felizes mesmo? Eu queria agradecer, primeiramente, ao pastor da igreja pela recepção, ao Ministério de Família, à família Ibabe, né? Que legal, né? Quando pega assim, Ibabe é um nome bom que fica na cabeça, é Ibabe. Legal, primeira vez que eu venho aqui, então é um privilégio. Eu quero também enviar para vocês um abraço da nossa igreja, Igreja Batista em Moquetá, em Nova Iguaçu, a qual eu sou pastor. Sou casado com a Ariane infelizmente não conseguiu vir, teve outro compromisso, mas eu vim hoje representando a nossa família. Ainda não tenho filhos, é um planejamento para o próximo ano. Olhe pela minha família. Se Deus quiser, em nome de Jesus, ano que vem vai vir um filhinho para a gente. A gente já está orando por isso. E orem também pela Igreja Batista Moquetá. A gente está com um ministério bem legal lá. Deus está fazendo as coisas no nosso meio, assim como está fazendo aqui também em Bangu. E somos irmãos, independente da localidade a qual a gente está. A gente hoje tem um desafio, trabalhar um tema que é desafiador para as nossas vidas, que é o perdão. Eu confesso para vocês que, para mim, ouvindo essa mensagem, eu costumo pregar sempre para mim, antes de pregar para a igreja. E quando eu preguei, essa mensagem foi uma mensagem de exortação à minha vida, foi uma mensagem dura ao meu coração. Porque a gente percebe que o perdão, ele está em dificuldade de ser vivido. A gente percebe isso nas famílias, a gente percebe isso na igreja, a gente percebe isso no ambiente de trabalho empresarial, a gente percebe isso em todos os relacionamentos. E uma pergunta que eu me fiz ao longo desse ano, quando começou o ano de 2025, foi uma pergunta que eu me fiz: Pai, como eu posso viver em paz o ano de 2025? Como eu posso viver uma vida em paz com a minha família? Como eu posso viver uma vida em paz no meu casamento? Como eu posso viver uma vida em paz na minha igreja? Como eu posso viver uma vida em paz em todos os meus relacionamentos? E o Senhor colocou no meu coração, lá na virada do ano: você precisa aprender a perdoar mais. Você precisa viver em perdão. Você precisa colocar isso como prática de vida na sua casa. Então, esse tema que nós temos aqui, famílias, a hora de perdoar é agora, é muito correto. Porque não tem outro tempo para perdoar. Na vida do cristão não é amanhã, não é 10 segundos depois, não é 1 minuto depois. Na vida cristã, o perdão precisa ser feito no momento. Precisa de arrependimento, claro. Mas o perdão ele precisa ser instantâneo. O Espírito Santo ele vai confrontar o nosso coração, ele vai remoer ali as mágoas, ele vai tratar e ele vai colocar no seu coração um desejo de perdoar. Quem tem o Espírito Santo habitando em si, e todos aqueles que receberam Jesus como único suficiente Salvador, tem o Espírito Santo habitando no coração, é morada do Espírito Santo. Eu tenho certeza que vocês já viveram experiências onde o Espírito Santo tocou no seu coração, onde ele te direcionou, onde ele, muitas vezes, te encorajou para chegar em alguém e falar: eu te perdoo ou me perdoo. Então, para isso, nós vamos trabalhar 2 textos hoje. O primeiro se encontra em Colossenses 3, versículos de 12 a 14, e o segundo em Lucas 17, versículos 3 a 5. A irmã vai projetar para a gente. Preste atenção nesse texto, vamos lá. Portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, vistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Sobre todas essas coisas, porém, vistam-se do amor, que é o elo perfeito. Agora vamos ler Lucas 17, 3 a 5. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe.
Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos na tua casa, adorando a ti, louvando a ti. Pai, o único digno de adoração nesse lugar é o Senhor. O único nome que é acima de qualquer outro nome. Pai, que apesar das minhas imperfeições, apesar das minhas fraquezas, Senhor, a tua igreja receba aquilo que tem de mais precioso, que é a tua palavra. Pai, que a tua palavra possa transformar, que a gente saia daqui resolvendo, Senhor, a nossa vida, a vida das nossas famílias, a vida dos nossos casamentos, Senhor, vivendo a prática do perdão. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vocês já ouviram falar em um escritor que se chama C.S. Lewis? Já ouviram falar? Alguém aqui já viu as Crônicas de Nárnia? Foi esse escritor que escreveu as Crônicas de Nárnia. Também tem um livro muito conhecido que é O Cristianismo Puro e Simples. Quem ainda não leu, compre o livro Cristianismo Puro e Simples, que é um livraço. Esse autor, esse escritor, esse grande pensador, certa vez perguntaram para ele sobre perdão. E quando perguntaram para ele, ele falou assim, o perdão é muito fácil de ser escrito. O perdão é muito fácil de ser pregado. O perdão é muito fácil de você teorizar. O perdão é muito fácil de você escrever artigos, escrever entrevistas de revistas sobre o perdão, mas o perdão é muito difícil quando ele é prático. Porque ele é prático. Porque ele é um estilo de vida. Porque ele é uma forma com que a gente deve olhar para Cristo e repetir aquilo que Deus, o Verbo encarnado, fez aqui na terra. Uma vida de perdão é uma vida desafiadora. Porque a sociedade ela nos traz viver a amargura, a ausência de perdão. Se alguém pisou em você, se alguém te humilhou, se alguém praticou uma ira contra você, você deve guardar, você deve ficar irado, você deve se afastar da pessoa que é melhor, você deve nunca mais olhar para a face daquela pessoa, e a última coisa que você deve fazer é perdoar. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a gente vai olhar e ter um desafio de viver uma vida de perdão. Uma vida que a gente precisa fazer que nem Jesus, se esvaziar de toda a glória, se esvaziar de todo o ego, se esvaziar de tudo de ruim que tem em nós, para a gente ser humilde ao ponto de abandonar a nossa soberba e chegar para a pessoa e falar, eu te perdoo ou me perdoo, eu errei com você. Quando Paulo ele escreve em Colossenses, ele vai dizer, vocês vão ter queixas um dos outros, vocês vão ter problemas um dos outros. Quando Paulo está dizendo isso, ele está escrevendo para uma igreja. E uma igreja formada por quê? Famílias. Eu costumo dizer que uma igreja saudável é uma igreja que possui famílias saudáveis. Se as famílias da igreja não são saudáveis, a igreja não vai ser saudável, porque a igreja é formada por famílias. E quando Paulo ele escreve isso, vocês vão ter queixas uns com os outros, ele está escrevendo para seres humanos. Meus irmãos, seres humanos têm problemas uns com os outros. Nós erramos, muitas vezes, de forma inconsciente. Nós respondemos de forma grosseira a alguém, de forma inconsciente às vezes. Isso gera problema uns com os outros, até chegar ao ponto de termos brigas nos nossos casamentos, briga na nossa igreja, briga nas nossas famílias. É por isso que para a gente viver uma vida saudável, um casamento saudável, uma igreja saudável, precisa ter o perdão como estilo de vida. Meus irmãos, nós como cristãos não podemos pensar em perdoar. Precisa ser algo instantâneo, precisa ser algo que faz parte da nossa vida. Existe um saudoso pastor que viveu por um longo tempo aqui na Terra, que se chama Enéas Tonini. Ele era um pastor evangelista, ele pregava em várias denominações, em várias igrejas evangélicas.
E ele escreveu vários livros. E um de seus livros, ele vai escrever: o maior pecado que a igreja comete é o pecado da amargura, é o pecado da mágoa. As pessoas dentro das famílias, as pessoas dentro da igreja estão guardando mágoa um dos outros. As pessoas dentro dos casamentos estão guardando mágoas uns dos outros. Existem casais que vão dormir sem antes perdoar uns aos outros. Existem pais e filhos que não se falam porque não conseguem perdoar uns aos outros. E isso se torna um reflexo da igreja. E quando ele visitou as diversas igrejas que o Brasil possui, de diversas denominações, não estou falando apenas da denominação batista, ele fala: o maior pecado que a igreja comete é a amargura. Meus irmãos, eu queria que você refletisse sobre a tua vida. Quando foi a última vez que você pediu perdão? Quando foi a última vez que você perdoou alguém? Quando foi a última vez que você se esvaziou da tua glória? Independente da tua, da tua imagem. Independente do que os outros vão dizer: ele é bobo, ela é boba por perdoar. Você está vivendo isso na tua vida? Você está vivendo isso na tua casa, na tua família? Meus irmãos, onde há perdão, há avivamento, há a presença do Espírito Santo. Porque Jesus viveu uma vida de perdão. Certa vez eu estava ouvindo uma pregação e o pastor ele contou um acontecimento que aconteceu com ele mesmo quando ele foi pregar em outra igreja. Ele foi pregar em uma igreja onde o pastor era um verdadeiro evangelista. Ele pregava mensagens cristocêntricas, evangelistas. E durante todo o seu ministério, durante todos os anos, várias pessoas se converteram porque o Espírito Santo habitava naquele lugar. O Espírito Santo fazia diferença naquele lugar. E quando esse pastor convidado foi pregar, ele conversou com o pastor presidente da igreja. E o pastor presidente da igreja disse: nesse ano, já era final do ano, nesse ano ninguém ainda se converteu na igreja. A gente ainda não fez um batismo, o Espírito Santo parece que não está atuando. E aí o pastor convidado ficou com o pé atrás, falou assim: alguma coisa está acontecendo. Eu conheço ele, é um homem de Deus, eu conheço ele. E aí ele começou a pregar, inclusive a mensagem que ele começou a pregar era uma mensagem de perdão. E durante a mensagem, no meio da mensagem para o final, ele começa a ouvir um choro na igreja. E ele para de pregar, e quando ele olha para a porta, existem duas irmãs se abraçando, duas irmãs que eram diaconisas da igreja, que já estavam sem se falar durante 2 anos. E durante essa mensagem, as irmãs se perdoaram, se abraçaram, e a conclusão dessa pregação foi que no final dessa pregação, milhares de pessoas aceitaram Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Meus irmãos, em uma igreja que existe perdão, é uma igreja que tem avivamento. Um casamento que tem perdão é um casamento que o Espírito Santo consegue fluir. E uma família que tem perdão é uma família onde o Espírito Santo consegue direcionar. É por isso que as igrejas precisam viver o perdão. É por isso que hoje você precisa sair daqui sendo confrontado pelo Espírito Santo. E se você estiver vivendo alguma amargura no teu coração, você precisa liberar isso na tua vida. Você precisa perdoar, porque o perdão para o cristão não é uma opção. O perdão para o cristão é uma ordem, não é uma possibilidade, é uma necessidade. E quando nós olhamos para o primeiro texto que nós lemos em Colossenses, no versículo 12 ele vai dizer: portanto, como povo escolhido de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que eu queria falar nessa manhã é: faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Você não é mais um residente de Bangu. Você é um residente do reino de Deus. Você é um morador dos céus. A tua casa não é mais embaixada de Bangu, do Rio de Janeiro, do Brasil. A sua casa é uma embaixada do reino de Deus. A tua casa é um pedaço do céu aqui na terra.
Quando nós visitamos um consulado americano, quem manda dentro do consulado não é o Brasil, não. Quem manda dentro do consulado é o país do consulado, assim como deve ser a tua casa. Quem manda na tua casa não é um presidente, não é um político, não é alguém. Quem manda na tua casa é Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando nós lemos isso como povo escolhido de Deus, a gente precisa entender. Eu fui transformado. Você foi transformado. Você agora tem uma nova vida. Você agora tem uma nova pátria. Você tem agora uma nova filiação. Você agora tem uma nova identidade. Você agora tem uma nova herança. Precisamos nos comportar, nos portar como povo escolhido de Deus. Qual é o exemplo que nós estamos dando dos nossos vizinhos? Quais são os exemplos que nós estamos dando para os colegas de trabalho, para as famílias que estão ao nosso redor? Qual tipo de casamento a gente quer apresentar? O casamento que um briga com o outro em todo o tempo. Um fala mal do outro em lugares que estão onde um não está. Qual é o tipo de casamento que a gente precisa viver? Segundo ponto, podemos ter motivos de queixas uns contra os outros. Versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Meus irmãos, nós erramos mesmo. Quem aqui é perfeito? Tem alguém perfeito aqui? Tem perfeito? Tem alguém que não erra aqui nesse lugar? Tem alguém aqui que não peca? Porque se tiver, me leva para a tua casa para eu passar uma semana para eu aprender como é que faz. Porque eu sou o maior pecador desse lugar. Eu sou a pessoa que mais erra aqui. E às vezes a gente se coloca em situações que a gente não quer. Às vezes a gente responde o nosso cônjuge, os filhos, os pais, de uma forma como a gente não quer. Talvez na semana você tenha vivido várias coisas ruins, situações onde te pressionaram, situações onde te humilharam. E aí você discute dentro de casa. Alguém faz algo que você não gosta e você explode, você transborda. Você gera uma tempestade. Mas isso acontece porque você é ser humano. Você não é santo que nem o Deus que você serve é. Nós estamos em busca da santidade. É um processo. Mas quando Paulo ele escreve isso, ele vai falar, olha, vocês vão errar. E eu também errei. Se a gente for olhar para o ministério de Paulo, a gente vai ver uma brigaiada com Paulo e Barnabé. Os dois estavam fazendo uma viagem missionária. Barnabé queria levar João Marcos para essa viagem. Um discípulo, um pupilo. Paulo falou, se ele for, eu não vou. Eles brigaram. Eles ficaram irados. Houve separação na viagem, cada um foi para um lado. Mas depois Paulo percebeu que João Marcos lhe era útil para o ministério. Ele reconheceu. Ele perdoou, ele pediu perdão. E os dois começaram a caminhar juntos. No final desse versículo 13, Paulo ele vai escrever, sabe esse perdão que eu estou falando? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Por quê? Porque devemos fazer como Jesus fez conosco. E quando a gente lê, perdoe como Jesus perdoou, perdoe como Deus te perdoou. Como é que é o perdão de Deus? Como é o perdão de Deus? O perdão de Deus, meus irmãos, ele é completo. O perdão de Deus, ele não é parcial, ele não perdoa até certo ponto. Ele perdoa a tua vida por completo, ele perdoa a tua vida de A a Z, de Gênesis a Apocalipse, ele te perdoa por completo. O perdão de Deus é um perdão eterno, ele não fica aqui para a vida terrena, é um perdão que te leva até os céus, te leva até as mansões celestiais, te leva até a vida eterna. Quando a gente vai olhar sobre o perdão, a Bíblia ela vai utilizar alguns exemplos na sua escrita, algumas metáforas. Ela vai falar, por exemplo, que Deus ele perdoa de uma forma que ele afasta o pecado da pessoa, como o Oriente se afasta do Ocidente.
Ele perdoa as pessoas, ele desfaz o pecado como a névoa. Ele lança os pecados para trás de suas costas, para não ver mais. Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E Paulo diz, assim como Jesus te perdoou, perdoem também. Assim como Jesus perdoou, perdoe o seu marido. Assim como Jesus perdoou, perdoe a sua esposa. Assim como Jesus perdoou, perdoe os seus filhos. Quando a Bíblia, ela utiliza parábolas, quando Jesus utiliza parábolas para falar de perdão, tem uma parábola do credor incompassivo, que fala sobre o preço do perdão. E eu fiz o cálculo de quanto hoje custaria um perdão. Um perdão hoje custaria 1 quatrilhão de reais. Alguém aqui tem 1 quatrilhão de reais para pagar por um perdão? Tem alguém aqui tão quatrilionário, não sei nem falar essa palavra, ao ponto de pagar um perdão? A Bíblia está falando que Jesus, o perdão de Jesus é um perdão impagável. Ele nos perdoou de fato. Ele nos perdoou verdadeiramente. E assim como Ele nos perdoou, nós precisamos perdoar também. Quando a Bíblia vai dizer que Deus ele coloca os seus pecados nas costas dele, a Bíblia quer dizer que ele não se lembra mais. Mas o não se lembrar mais não é o fato de esquecer. O não se lembrar mais é o fato que aquilo que você fez no passado, depois de perdoado, ele não te apresenta mais aquela situação. Ele não joga mais na tua cara. Meu irmão, você já passou pela situação dentro da tua casa, onde a pessoa já te perdoou. E depois de 5 anos, ela relembra aquilo que vocês brigaram há 5 anos atrás? Mulher sabe fazer isso? Homem também sabe? Gente, quando a gente perdoa, acabou. Se você escolheu perdoar, acabou. Não é para trazer à tona o que aconteceu no passado, é viver, é seguir em paz, é não se lembrar mais do que aconteceu, fazer igual Deus faz pela gente. Mas, pastor, eu ainda me lembro da forma como ele me tratou, ou ela me tratou de uma forma arrogante. Eu lembro da forma como me violentaram, como me agrediram, como abusaram de mim. Meus irmãos, vocês vão se lembrar sim. Se a gente não tiver amnésia, a gente vai lembrar. Só que eu queria falar aqui nessa manhã uma definição do que é perdoar. Para mim é a melhor definição, mas para isso eu queria te contar uma história verídica de algo que aconteceu com uma mulher. Essa mulher, ela era filha de pastor. Filha de pastor, pastor que era pastor de uma igreja, cuidava de um rebanho. E essa mulher, ela foi uma menina, ela teve uma infância. E durante a sua infância, ela foi abusada pelo seu vizinho. Durante toda a infância. E durante toda a infância, aquela mulher, aquela criança, na verdade, ela foi ameaçada. Se você contar para o seu pai, se você contar para a sua família, se você contar para a sua mãe, eu vou matar os seus pais. Eu vou matar a sua família. E ela tinha medo, ela não conseguia contar. Até que chegou uma situação onde a sua família descobriu, ela estava muito estranha, os seus pais a confrontaram e ela contou. E quando isso aconteceu, aquele pastor, ele não conseguiu mais ficar na igreja. A sua ira era tão grande que vinha gosto de sangue na sua boca, ele queria se vingar. Então, para ele não fazer isso, ele se mudou, ele foi para outro lugar, para não ver mais aquele homem. E aí o tempo foi passando, aquela mulher se tornou uma mulher, aquela criança se tornou uma mulher. Ela encontrou um homem que a respeitasse, um homem que a honrasse, e ela se prepara para o seu casamento, ela aceita se casar com aquele homem, ela se prepara para o casamento. Enquanto ela estava arrumando aquele casamento, ela precisava de um bolo. E falaram para ela que tinha o melhor bolo da região.
E quando ela foi ligar para esse boleiro, ela descobre que o boleiro era o mesmo homem que a tinha abusado durante toda a infância. Aquela mulher colocou no seu coração e o Espírito Santo fez algo sobrenatural na vida dela. Ela falou, eu vou comprar o bolo desse homem. Ela combinou com ele, ela comprou o bolo. Quando os dois se encontraram, ela falou para ele, eu acho que o Senhor não lembra mais de mim, mas eu lembro muito bem do Senhor. O Senhor me deixou traumas, o Senhor me deixou com sequelas mentais, mas hoje, em nome de Jesus, eu te perdoo. E aí perguntaram para aquela mulher, o que é perdoar? O que é perdoar? E ela falou, perdoar é lembrar sem sentir dor. Meus irmãos, a gente vai lembrar, mas a gente não vai sentir mais dor. A gente vai lembrar, mas a gente não vai cobrar a conta. A gente não vai cobrar a dívida, porque Jesus já pagou. Jesus já pagou o preço pelas minhas vidas, pelas suas vidas. E quando a gente vai estudar um pouco mais sobre perdão, a gente vai ver que perdão é tão sério, perdoar é tão sério, que se eu não perdoar, as minhas orações são interrompidas. As minhas orações não chegam até o céu. Se eu não perdoar, eu não consigo ofertar na casa do Senhor, porque antes de ofertar os meus recursos, o Senhor precisa receber a minha vida. Se você não perdoa, não faz sentido vir aqui na frente e colocar o seu recurso, porque o Senhor não está recebendo a tua oferta. Perdoar é muito importante, porque se a gente guardar mágoa, a gente viver uma vida amargurada, a gente vai se autodestruir. A pessoa, ela vai se cozinhando lentamente até morrer. Aquela pessoa que ela não liberou perdão se torna um ídolo. Talvez a pessoa que você não liberou perdão ainda é o seu cônjuge. E quando os dois se deitam na mesma cama, acabou a tua paz. Acabou a vida, porque você fica pensando em tudo que a pessoa fez e você não perdoa. Talvez a pessoa que você não perdoa ainda seja o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho. E quando todos sentam na mesa, aquele ambiente de felicidade não é mais um ambiente de felicidade, porque você está amargurado. A única maneira de você ter saúde espiritual, emocional, é perdoando, porque o perdão tira toda a sujeira da alma. Quando eu estava montando essa mensagem, o Senhor colocou no meu coração um tipo de perdão que eu costumo aconselhar bastante nos gabinetes que eu faço ao longo do ministério pastoral. E existe um tipo de perdão que talvez seja o pior perdão, que gera várias outras consequências, que é o auto-perdão. É a pessoa se perdoar. E existem várias pessoas que já tiveram uma vida totalmente diferente do que estão vivendo hoje. Já cometeram pecados que talvez aos olhos humanos sejam os piores pecados, mas a gente sabe que para Deus pecado é tudo igual. São pessoas que magoaram outras e ainda vivem o peso da amargura e da ausência de perdão. Meu irmão, quero te dizer nessa manhã que o preço já foi pago. Eu quero te dizer nessa manhã que você precisa permitir que as cadeias sejam quebradas, as algemas sejam destruídas, que a bênção do Senhor possa estar na tua vida. Você precisa tomar posse desse perdão. Se a gente for analisar a vida de Paulo, a gente vai ver um apóstolo que matava cristãos, açoitava homens e mulheres, arrastava pelo pé, fazia aqueles homens, aquelas mulheres blasfemarem para serem apedrejados. Imagina se Paulo não se perdoasse. Você acha que o evangelho chegaria até nós por Paulo? Não, ele não conseguiria fazer. Porque uma pessoa amargurada é uma pessoa presa em si mesmo. Só que Paulo, ele se perdoa ao ponto de escrever que as coisas do passado ficaram para trás. Agora ele está focado
na vida com Jesus. Em Filipenses ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Jesus em Cristo Jesus. Precisamos nos perdoar para viver o novo de Deus, para viver o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Se perdoe, o passado ficou para trás. Você precisa viver algo com Jesus. Este é o poder do perdão, este é o poder da reconciliação, este é o poder do Evangelho de Jesus. A gente, indo mais adiante para o texto que nós lemos de Lucas, capítulo 17, versículo 3, no início Lucas vai escrever, vai redigir: tomem cuidado. Em outras palavras, em outras versões está escrito: acautelai-vos. Lucas, ele sabe que quando duas pessoas precisam de perdão, são pessoas que estão com um relacionamento conflituoso. São pessoas que estão brigando, são pessoas que estão destruídas, são pessoas que muitas vezes não estão se falando. Então, quando ele escreve, tome cuidado, Lucas está dizendo, quando você for resolver alguma coisa dentro de casa, quando você for resolver alguma coisa na igreja, vai com calma. Você conhece alguma pessoa que quando vai resolver um problema, ela cria vários outros problemas? Uma pessoa irada que não consegue falar com mansidão, que não consegue falar com sabedoria, que quando vai falar com a esposa, para resolver uma situação é grosseiro e causa vários outros problemas, ou com seu marido. Lucas está falando, vai devagar. A gente, como povo escolhido de Deus, precisa ter cuidado, precisa ter sensibilidade. Lucas ele vai continuar dizendo no versículo 3, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Meus irmãos, o repreender aqui não é chegar e sair sendo grosso, sendo arrogante, não é isso. É você chamar a pessoa para perto de você e você aconselhar. Meu irmão, não está legal isso, olha só, você pode melhorar nisso, eu posso te ajudar, eu posso orar por você, porque essa é a metodologia de Jesus. Jesus ele não deixa para depois algo que precisa resolver na hora. Tem gente que acha que o tempo resolve todas as coisas, o tempo não resolve todas as coisas. Para a gente resolver as situações, a gente precisa se aproximar, a gente precisa conversar com a pessoa onde aconteceu tudo. Jesus ele não resolvia com outra. Ele ia direto na fonte. Então, mulher, não fala mal do seu marido quando vai para o cabeleireiro, para o salão. Homem, não fala mal de sua esposa quando estiver jogando futebol com seus amigos. Filhos, não falem mais dos seus pais quando estiverem reunidos com seus amigos. Nós precisamos resolver as nossas situações com as pessoas que são as raízes dos problemas. Outra coisa que em Lucas ele trata sobre repreender é a ideia de que o silêncio não é a voz do perdão. Você ficar em silêncio, você não resolve nada. A gente pode avaliar pela vida de Davi. Davi, ele adulterou, Davi, ele se relaciona com Batseba, Davi, ele manda matar o marido de Batseba, e ele fica em silêncio, ele escreve lá os seus salmos arrependido, mas ele fica em silêncio, ele não confessa, ele não fala para ninguém, e precisa um profeta chegar até ele e falar, olha só, tá vendo esse homem que pega o único animal daquele outro homem, mesmo tendo muitos? É você. Então o silêncio, ele só gera a autodestruição que a gente diz, que eu falei. A alta ausência de perdão. O silêncio não resolve nada, meu irmão. Então, para a gente pedir perdão, para a gente perdoar, a gente precisa de uma atitude. A gente precisa chegar e conversar. A gente precisa amar com o amor de Jesus. Porque assim como Jesus nos perdoou, também devemos perdoar. Meus irmãos, talvez exista
um problema quando a gente olha para a palavra de perdão e a gente avalia ele para Jesus. Quando nós falamos do amor de Jesus para com a gente lida com algo incondicional. O Senhor nos ama incondicionalmente. Mas o perdão, ele não é incondicional. O perdão precisa de quê? De arrependimento. Quando você for pedir perdão para alguém, se arrependa antes. Quando você for conversar com alguém, se arrependa antes. Porque se o Espírito Santo não trabalhou ainda isso no teu coração, na tua vida, você vai ser daquele tipo que eu disse lá atrás, você vai causar mais problemas. Nós precisamos nos arrepender para pedir perdão e para perdoar. E quando a gente se arrepende e pede perdão ao Senhor, Jesus ele vai dizer no versículo 4, se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe. Queria perguntar para vocês nessa manhã, alguém já veio 7 vezes te pedir perdão pela mesma coisa? Não? É difícil, né? Imagina, 7 vezes o marido faz a mesma coisa, vai lá pedir perdão para a mulher. Você perdoaria? Falei com a minha esposa quando estava montando, se tu fizer 7 vezes a mesma coisa, eu não vou perdoar não. Hein? Não vou perdoar não. Mas aí, sabe o que eu pensei? Eu sou essa pessoa que pede perdão 7 vezes para Jesus. Pela mesma coisa. Pelos mesmos motivos. Todo dia eu estou lá, Pai, me perdoe. Pai, me perdoe. Pai, me perdoe. Agora você imagina se o Senhor Jesus não ouvisse os nossos perdões. Os nossos pedidos de perdão. Imagina se ele fechasse a cortina assim de novo. Eu não quero mais me relacionar com você. Eu desisto de você. Eu não quero mais contato com você. Mas Jesus não faz isso. Jesus ele não faz isso. Todas as vezes que você se arrepender, ele vai te perdoar. Todas as vezes que você for falar com ele, ele vai falar, o preço já foi pago. Vamos esquecer isso, vamos deixar para trás, vamos viver aquilo que você tem para viver comigo. Então, nessa manhã, se você tem algo para pedir perdão ao Senhor, resolva hoje. Resolva hoje. Meus irmãos, o perdão é restaurador. O perdão é restaurador. Eu conheço casamentos que as pessoas elas não se falam durante a semana e quando chegam na igreja, é como se nada tivesse acontecido. É uma imagem querendo mostrar para os irmãos da igreja de que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. Eu conheço os irmãos que quando o diácono vai servir a ceia, ele não recebe, porque ele não perdoou ainda a pessoa. Eu conheço irmãos que quando um irmão senta na esquerda, o outro senta na direita, porque não se perdoaram. Mas, meus irmãos, o perdão é restaurador. Na parábola do filho pródigo, quando existe o perdão, o arrependimento, aquele filho, ele é recebido de braços abertos. Existe uma festa, existe uma comemoração, existe um transbordamento de felicidade. Se você perdoar, se você pedir perdão, é isso que vai acontecer na tua família. Quantos cafés da tarde você está deixando de tomar com a sua família, reunidos na mesa, porque vocês não se falam? Quantas viagens vocês estão deixando de fazer porque vocês não se falam? Quanto tempo você está deixando de acompanhar o seu filho porque vocês não se falam? Meus irmãos, o tempo passa. A vida passa. Se você for no cemitério agora, tem várias pessoas com sonhos lá. Várias pessoas que estão enterradas nesse momento, que deixaram de pedir perdão. Eu quero te dizer nessa manhã, não seja essa pessoa. Não deixe para pedir perdão quando a pessoa morrer, porque você não vai conseguir. E você vai ter que viver aquele perdão que eu falei, o auto perdão. Resolva hoje. Resolva hoje.
No final do versículo 4, no versículo 5 de Lucas, quando os discípulos eles ouvem tudo o que Jesus falou. Olha, vocês precisam perdoar 7 vezes 7, vocês precisam viver uma vida de perdão, vocês precisam chegar com calma. Aqueles discípulos, eles sabem que eles não conseguem fazer isso. Assim como a gente tem dificuldade. E aí eles vão falar: Pai, então faz o seguinte, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé. Talvez nessa manhã você não tenha força o suficiente para resolver algo que precisa resolver. Mas pede para o Senhor aumentar a sua fé. Pede para o Senhor para que Ele se aproxime de você. Peça para o Senhor para que você consiga se aproximar dEle, para você conseguir resolver o que precisa ser resolvido. Meus irmãos, para concluir a mensagem de hoje, eu queria desafiar você nessa manhã. Você vive algum relacionamento que falta perdão? Você está amargurado por alguma coisa? O que é que precisa ser feito nessa manhã? Você precisa ir até a casa da pessoa para pedir perdão? Você precisa ligar para a pessoa? Você precisa mandar um e-mail? Você precisa mandar uma carta? Você precisa falar no WhatsApp? Você precisa fazer uma viagem? O que é que você precisa fazer? Resolva o que precisa ser resolvido. Viva o perdão na tua vida. O perdão é para agora. Perdoe assim como Jesus nos perdoa. Amém? Eu queria orar pela sua vida. Pedir para o pastor também vir aqui, para a gente encerrar esse momento. Eu queria que, se você entendeu que essa mensagem é para a sua vida, queria que você colocasse a mão no teu coração, que eu quero orar pela tua família, pela tua vida, pelo teu casamento. Oremos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, te agradecemos pela tua palavra. Pai, nós estamos aqui, Senhor, como filhos teus, filhos que erram, filhos que se arrependem, filhos que precisam pedir perdão, precisam perdoar. Senhor, que tu trabalhe no nosso coração, Pai, essa coragem, Senhor, para nos arrependermos, para pedirmos perdão. Pai, nós sabemos, Senhor, que essa mensagem é dura para os nossos corações, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que para pedir perdão a gente tem que ser humilde, a gente tem que se esvaziar do nosso ego. Então, Senhor, o que eu te peço nessa manhã é que o Senhor fortaleça, Senhor, a vida de cada um que está aqui, para que eles consigam resolver aquilo que precisa ser resolvido. Pai, que a tua igreja, Senhor, possa viver uma cultura de perdão nesse lugar. Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade nesse lugar. Que o Senhor, Pai, possa confrontar os nossos corações, que o Senhor possa trazer na memória os relacionamentos que precisam de perdão, o que nós precisamos sair daqui e resolver. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.